Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olá, sejam muito bem-vindos ao Desplainer. E se eu te dissesse que a matemática não é só uma matéria que a gente aprende na escola, mas algo que, de certa forma, a gente já nasce sabendo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nessa ideia fascinante de que o nosso cérebro já vem com um instinto natural para os números. Para começar, vamos direto para uma pergunta que, olha, dá o que falar há séculos entre filósofos e matemáticos. A matemática foi inventada ou foi descoberta? Será que nós, humanos, criamos os números como uma ferramenta, tipo um martelo ou uma roda? Ou será que eles sempre existiram no universo, quietinhos, só esperando a gente tropeçar neles? A resposta, e isso é o mais legal, talvez não esteja na filosofia, mas sim na biologia. A gente costuma pensar na matemática como o suprassumo da lógica humana, uma invenção totalmente nossa, né? Mas a neurociência moderna está mostrando que talvez seja mais uma descoberta. A descoberta de um instinto muito antigo que está gravado lá no fundo dos nossos cérebros. E essa capacidade tem um nome: senso numérico. Pensa nisso como se fosse um sexto sentido, uma maneira de sentir a quantidade. É a habilidade de bater o olho num grupo pequeno de coisas, de saber, sem contar, se algo mudou, se tem mais ou menos ali. É uma intuição pura, que não precisa de palavras nem de símbolos. E é essa intuição, que é a base de tudo que a gente vai conversar hoje. E se eu te contasse que a gente não está sozinho nessa? Pois é, para a gente entender o nosso próprio instinto, a gente precisa dar uma olhada lá atrás, nas raízes evolutivas desse senso numérico. E para isso, vamos começar com os nossos parentes do reino animal. Essa capacidade de perceber quantidades está por toda parte na natureza, de verdade. Pensa num cardume de peixes. Eles instintivamente se juntam ao grupo maior para se proteger. Ou nas abelhas, que contam marcos no caminho para achar o caminho de volta para a colmeia. Corvos, macacos, até salamandras. Todos eles, de um jeito ou de outro, mostram que têm um senso numérico. E isso, pode apostar, não é nenhuma coincidência. E esse número aqui, ele conta uma história simplesmente incrível. 320 milhões de anos. É esse o tempo que passou desde que os humanos e os corvos tiveram um ancestral em comum. É tempo pra caramba, né? E mesmo assim, tanto nós quanto eles temos neurônios capazes de processar números. Isso diz pra gente que o senso numérico não é uma invenção recente, é uma ferramenta de sobrevivência absurdamente antiga. Então, no fim das contas, ter um bom senso numérico aumenta as chances de um animal sobreviver e deixar descendentes. É simples assim. Ajuda a achar mais comida, a fugir de predadores, porque é sempre melhor estar no grupo maior, e até na hora de uma briga, sabe? Saber se o seu grupo está em maior ou menor número pode ser a diferença entre viver e morrer. Tá bom, mas se esse instinto é tão antigo e tantos animais o possuem, o que é que nos torna, bem, humanos? O que nos faz diferentes? A resposta está na nossa capacidade, que é única, de dar nomes e criar símbolos para os números. A nossa jornada com os símbolos é uma verdadeira saga de inovação. Começou lá atrás, há uns 30 mil anos, com umas marquinhas simples em ossos. Cada risco era uma coisa. Com o tempo, a gente foi ficando mais esperto e desenvolveu sistemas mais complexos, como os numerais dos sumérios, os romanos, até a gente chegar nos eficientes numerais arábicos que usamos hoje em dia. E olha só, esses símbolos são uma tecnologia cultural. Eles foram o que nos permitiu dar um salto gigantesco. De um senso numérico que é só aproximado, baseado em estimativa, para um cálculo exato, preciso. É a diferença entre olhar para um cacho de bananas e pensar, tem bastante banana aí, e saber que ali tem exatamente 8 bananas. Certo. Então, como essa ponte entre o nosso instinto e essa invenção cultural é construída? A resposta, pessoal, está no cérebro das crianças. E entender esse processo é, sem dúvida, fundamental para qualquer educador. Isso aqui é simplesmente fascinante. As crianças pequenas, assim como tribos isoladas e os animais, elas percebem os números de um jeito que a gente chama de logarítmico. Para elas, a diferença entre 1 e 2 parece enorme, muito maior do que a diferença entre 8 e 9. É a escola, a educação formal, que nos ensina a organizar os números numa linha, numa escala linear, onde a distância entre 8 e 9 é exatamente a mesma que entre 1 e 2. A gente literalmente aprende a pensar em linha reta. E como é que a gente ensina isso? Bem, psicólogos como Gell-Mann e Galistel descobriram alguns princípios-chave. Primeiro, a correspondência 1 para 1.
Cada objeto que você conta ganha uma e apenas uma etiqueta numérica. Depois, a ordem estável. A gente sempre recita os números na mesma sequência. 1, 2, 3. 1, 2, E por fim, vem o pulo do gato, 4, a cardinalidade. 5. É quando a criança entende que o último número que ela falou representa o total de coisas naquele grupo. Dominar isso é o que transforma o ato de só falar números em contar de verdade. E aqui, pessoal, está a grande lição para qualquer pessoa envolvida com educação. As pesquisas são muito claras. A habilidade de uma criança com quantidades não simbólicas, ou seja, o seu senso numérico natural, é um dos indicadores mais fortes do sucesso que ela vai ter em matemática mais para frente. Fortalecer essa base intuitiva, essa fundação, é absolutamente crucial. Mas e quando essa base, esse instinto natural, não funciona como deveria? Isso nos leva a uma conversa muito importante sobre dificuldades de aprendizagem. Estamos falando da descalculia. E é muito importante entender que isso não tem nada a ver com preguiça ou falta de esforço. Na maioria das vezes, a descalculia está ligada a um déficit nesse senso numérico que a gente vem discutindo. É como tentar construir um prédio numa fundação instável, sabe? O problema começa lá na base. Essa citação da jornalista Vivian Perry captura perfeitamente a frustração. Ela era ótima em todas as outras matérias, mas os números simplesmente não faziam sentido para ela. Isso só reforça a ideia de que a descalculia é um desafio cognitivo real, específico e não tem nada a ver com a inteligência geral da pessoa. O que nos deixa com essa pergunta final, que é quase uma provocação. Se a matemática começa como um instinto, uma forma de percepção do mundo, como é que a gente pode usar isso a nosso favor na sala de aula? Como podemos construir a melhor ponte possível entre a intuição com que as crianças nascem e a precisão que elas precisam aprender? Entender a biologia por trás dos números não só nos dá uma nova admiração pela matemática, mas também nos desafia a repensar, do zero, como a gente a ensina. Obrigado por acompanhar a gente aqui no Dexplain. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas,